Vamos então abrir as Escrituras. Eu vou começar com esse trecho, Romanos 11:33, mas eu vou ler outros trechos de Romanos. Daqui a pouco os irmãos vão entender. Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nos abençoe com sua porção, com a sua verdade nesta manhã, pelo Espírito Santo, conforme as Escrituras, Senhor, nós te pedimos. Nos faz entender e abra o nosso coração, Senhor, e nos edifique. Perdoa nossos pecados e nos santifica no seu Filho, na graça do seu Espírito em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nos cultos da ceia, com exceção até da ceia do mês passado, nós falamos nós temos falado sobre o Evangelho, mais diretamente, não que nos outros dias, né, que eu sempre gosto de esclarecer, nós não falamos do Evangelho sempre, mas é uma série de mensagens que eu estou procurando trazer na ceia do Senhor sobre o Evangelho, para que a nossa igreja nunca esqueça, porque, infelizmente, mesmo nós cristãos, nós temos o perigo de começar a trocar o Evangelho por uma religiosidade humana. Então, nós sempre por isso que sempre temos que retornar às Escrituras e ao Evangelho das Escrituras, sempre relembrar. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho não somente aos de fora, mas a nós, para não esquecermos que tudo é na graça, no Evangelho de Jesus. Então, nas últimas ceias, especialmente, eu tenho falado muito sobre meditação. E eu vou ainda continuar tratando da meditação, mas eu quero, nessa ceia de hoje e nas próximas, começar a falar dos temas da meditação. Aí, na medida que os meses forem passando, as próximas ceias, nós vamos continuar falando da prática da meditação no Evangelho, mas eu gostaria de, a partir dessa ceia, falar sobre os grandes temas do Evangelho, os grandes temas que a Carta aos Romanos nos apresenta. Nós sabemos que o livro mais sistemático da Bíblia é Romanos, né? Inclusive, na história da igreja, ele teve um grande e maravilhoso efeito. Mas, muitas vezes, quando as pessoas deixam de perceber isso, elas olhar para Romanos, olhar para as Escrituras como um todo, mas especialmente para Romanos, elas vão perdendo, então, o entendimento desses grandes e poderosos temas do Evangelho. E vão trocando o Evangelho por uma mensagem diluída, que não produz vida verdadeira. Então, é muito importante, irmãos, antes de nós falarmos mais propriamente da meditação em si, nós, que já temos falado algumas coisas nas mensagens anteriores, mas nós falarmos sobre esses grandes temas. E hoje eu quero falar, irmão, nessa ceia do Senhor, sobre a ira de Deus. E quando nós não entendemos a ira de Deus, nós não entendemos o Evangelho. Quando nós observamos aqui, vocês vão dizer assim, pastor, por quê? Como é que o senhor vai falar da ira de Deus e o senhor lê um texto desse que aparentemente nem fala de ira, né? Mas é porque se nós estamos pensando assim, nós não estamos percebendo o contexto. E o contexto está nos versículos anteriores, irmãos. Eu gostaria de ler com vocês aqui o versículo 30 em diante, que diz assim, observe: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles,
Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ele está falando aqui, esses dois, esses e aqueles, né? Ele está falando dos judeus e dos gentios. Ele está dizendo assim, ó, todos foram colocados na mesma posição. Todos são pecadores. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Ninguém merece nada. Nós merecemos o quê, irmãos? Então, apesar de que ele não fala aqui explicitamente, mas está implícito a ira de Deus. Que tudo que nós merecemos é a ira de Deus. Então, quando nós entendemos isso, que todos foram colocados debaixo da desobediência, tanto judeus e gentios, e que eles então foram postos assim, e que eles estão debaixo da ira de Deus, das consequências dessa desobediência, que eles só merecem miséria, morte, perdição, porque a graça quer dizer, né, nós temos falado já tantas vezes aqui na igreja, até no nosso curso de teologia, nas aulas online, nós já explicamos isso sobre a graça e a misericórdia. A graça é o favor imerecido. E a misericórdia é o socorro de Deus ao miserável. Então a graça, ela fala de que Deus olha para nós e vê que nós merecemos o quê? Nós merecemos a sua condenação, a sua ira terrível. Mas ele então, de forma justa, não contradizendo essa ira, e essa ira justa, mas de forma justa, ele nos salva em Jesus. Então, ele nos dá a sua graça. Nós não merecemos isso, mas ele nos dá a sua graça em Cristo. E como nós estávamos miseráveis, como nós, debaixo dessa ira, estamos miseráveis, o mais pobre de todos, porque a pobreza verdadeira não é material, meus irmãos, a pobreza material ela é apenas uma consequência dessa miséria, que é a miséria espiritual. Como nós estávamos miseráveis espiritualmente, então ele vem, nos socorre e nos ajuda e nos salva. Então ele tem pena de nós, ele olha para nós com a sua bondade e vem e nos tira daquela situação terrível. Então isso que é misericórdia. Então nós temos a graça e nós temos a misericórdia. Mas para entendermos isso, veja, nós não vamos entender a graça, a misericórdia, nós não vamos entender essa grande salvação de Deus em Cristo Jesus, seu Filho, se nós não entendermos a ira de Deus, né? E quando nós olhamos aqui o apóstolo Paulo explodindo em louvor e glorificando a Deus e dizendo essas coisas maravilhosas, veja que ele diz aqui no versículo 31, que Deus encerrou a todos, estes agora foram desobedientes, aliás, no versículo 32, perdão, que ele diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Aí você vê que o apóstolo Paulo explode em louvor, em adoração. Quer dizer, ele não tem, eu já falei aqui nas ceias, que o cristianismo de Paulo não é frio, não é arrastado, mas é cheio de vigor, de alegria, de louvor. Porque você imagina assim, irmãos, olha, você vê, sabe, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Uma pessoa, por exemplo, ela passa num concurso, ou ela é aprovada numa faculdade, num curso que ela gostaria, ou ela consegue comprar alguma coisa que ela gostaria há muito tempo, um carro, uma casa, ou ela casa, né? Casa com alguém que ela ama, e assim por diante. Como é que essa pessoa fica? Essa pessoa fica muito feliz. E essa pessoa fica radiante, essa pessoa fala daquela sua conquista, né? Assim, eu consegui isso, eu casei, ou eu comprei esse carro, eu passei no concurso. Ela fala, ela tem prazer de falar. Quer dizer que ela explode em alegria. E essa alegria se expressa em palavras. Ela não diz assim, sabe, eu passei no concurso, com aquela tristeza. Ela não faz isso, né? Ela fala com alegria. Irmãos, isso é cristianismo. Quando você lê aqui essas palavras de Paulo, profundidade, versículo 33, né? Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então, vocês imaginam que Paulo está falando isso? Com tristeza? Arrastando o pé?
fazendo alguma coisa só por obrigação. Vou escrever aqui essas palavras só porque é minha obrigação apostólica. Não tem nada disso, ele não se contém e ele louva com alegria. O que faz Paulo louvar a Deus? É que ele compreende a misericórdia de Deus. Ele compreende o Evangelho de Jesus. E para compreender o Evangelho de Jesus, antes disso, a graça, a misericórdia, ele compreende a necessidade humana, ou seja, que está no versículo 32. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Todos são pecadores, perdidos debaixo da santa ira justa, da santa e justa ira de Deus. E estão condenados e não podiam fazer nada para se salvar, mas Deus veio misericordiosamente e graciosamente e salvou essa gente má, pecadora, perversa, traidora de Deus, e fez deles suas famílias. Quem são esses? Nós, meus irmãos. Nós somos um bando de traidores, pecadores, que Deus poderia ter nos desprezado e mandado para o inferno, mas Ele mandou o Filho dele para a nossa salvação. É pelo fato de nós, muitas vezes, não meditarmos nisso, não pensarmos nisso, os cristãos de hoje, é que eles estão tão frios, é que eles precisam de coisas, de uma espécie assim de falsa animação para se tornar cristãos. Por isso temos aí tantos modelos de igreja que querem apenas animar as pessoas, dar emoção às pessoas, mas sem uma base, sem doutrina, sem verdade, sem fé, sem evangelho, isso não adianta. E mesmo nós que se realmente temos ortodoxia, doutrina correta, mas se nós ficar só naquilo de ter doutrina, de ter ali um livro ali, que nós, eu creio naquelas verdades. Sim, você crê, mas qual é o efeito disso na sua vida? Você pensa nisso, medita nisso, isso é uma realidade na sua vida, você crê nisso, isso lhe alegra, porque como eu disse, quando você passa no concurso, você compra um carro, você casa com alguém, você não fica alegre. Então o Evangelho, ele tem te alegrado, as boas notícias. Se não tem feito isso, é porque está faltando meditação. No pior dos casos, talvez nem cristão seja a pessoa, né? Isso é terrível. Mas, muitas vezes, até cristãos genuínos, eles passam momentos e fases, irmãos, de frieza, porque eles estão deixando de meditar. Nós temos, então, que perceber claramente as verdades do Evangelho para podermos entender a misericórdia e graça de Deus. Por isso que, nesta manhã, eu quero falar da ira de Deus. A ira de Deus é um assunto que nós podemos dizer assim, irmãos, terrível. A ira de Deus, se você pensar em alguma coisa muito ruim nessa vida que você não gostaria de passar, não gostaria de experimentar, o mal terrível desta vida, seja uma doença, seja uma tragédia, seja o que for, isso não se compara com a ira de Deus. A ira de Deus, as Escrituras elas deixam bem claro, irmãos, é algo dos mais, é o mais terrível evento, é o mais terrível acontecimento na vida de uma pessoa. Mas vamos olhar aqui, irmãos, alguns textos em Romanos, talvez eu leia em outras partes, mas especialmente aqui em Romanos, que falam da ira de Deus. Primeiro, vamos olhar para o capítulo 1 mesmo, o versículo 18, aquele texto que vocês já conhecem muito bem. E que ele diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 18, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Então aqui é o texto claríssimo que fala de que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Quando ele fala isso, como eu acabei de dizer, lá no capítulo 11, ele vai dizer assim, Deus encerrou a todos sobre desobediência, debaixo da desobediência, tanto judeus como gentios. Então, quando ele fala aqui de injustiça dos homens, de desobediência, portanto, ele está falando aqui que do céu se manifesta a ira de Deus, mas sobre quais pessoas? Ou sobre qual grupo destes que eu falei para vocês, judeus e gentios?
Ora, nós podemos afirmar aqui, rapidamente, facilmente, que ele está dizendo que esta ira se manifesta contra os dois grupos. Se lá no capítulo 11 ele diz que Deus encerrou a todos sob desobediência, ele está aqui mesmo, a partir do versículo 18, os irmãos conhecem a carta aos Romanos, eu creio que todo mundo aqui conhece bem já essa carta, né? Vocês sabem que ele vai falar do problema do gentio, do problema do judeu, capítulo 1, mais do gentio, e no capítulo 2, do moralista e do religioso judeu, e ele vai, no capítulo 3, chegar a uma conclusão e dizer assim, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então ele vai falar exatamente isso, que não tem uma pessoa no mundo justa, não importa se ela é gentia, se ela é judeu, mas se ele está fazendo isso, quando ele diz que a ira se manifesta do céu, ele está falando, se manifesta contra todos os homens, independentes se são gentios ou se são judeus. Esse é um grande primeiro ponto. Quer dizer, irmãos, que não tem escapatória. Essa é a primeira grande e terrível notícia quando nós pensamos já que a ira de Deus é alguma coisa terrível, mas agora nós precisamos afirmar que não tem escapatória, quer dizer que está todo mundo debaixo disso aqui. Ah, mas eu sou gentio, mas eu sou... Ou outras classificações modernas. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Outro pode dizer assim, ah, mas eu sou uma pessoa estudada. Outro pode dizer, eu sou uma pessoa que tenho uma boa educação intelectual. Não interessa. Não interessa. A Bíblia está dizendo aqui que todos estão debaixo da ira, independente de classe, de posição social, de nacionalidade, de quem é pai, mãe, não interessa. Todo mundo está debaixo da ira de Deus. E mais, quando nós pensamos sobre isso, meus irmãos, nós vamos pensar também que está debaixo da ira de Deus aqueles dois grupos, especialmente, agora explicando melhor, que eu tenho tratado nas exposições anteriores, na ceia do Senhor. Eu disse assim para os irmãos, existem 3 formas das pessoas lidarem com Deus. Acho que vocês vão lembrar. A primeira forma é do pagão mesmo. É daquele que ele está aqui explícito no capítulo 1, que diz que ele rejeita totalmente a revelação de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em seguida. Ele diz, versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, dele se manifesta porque Deus lhe manifestou. E aí ele fala no versículo 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, esses, claramente, eles dizem assim, não queremos nada com Deus verdadeiro, nós rejeitamos a Ele. E aí, essas pessoas se degradam moralmente, elas vão se tornando pessoas cada vez mais perversas, imorais, malignas. Esses estão debaixo da ira de Deus. Mas também está debaixo da ira de Deus o homem moralista, o bonzinho, aquele que é um bom cidadão, aquele que, não, essas coisas assim muito terríveis, essas imoralidades e essas coisas muito terríveis eu não faço, eu sou um bom cidadão. Ou pode dizer assim, eu sou um bom religioso. Ou pode dizer assim, eu sou um bom cristão. Eu vou na igreja. Eu procuro seguir as leis de Deus. Eu sou uma pessoa que ouço as leis de Deus e procuro andar direitinho, procuro andar corretamente. É o religioso que acredita nas suas boas obras, ou moralista que acredita na sua moralidade, é aquela pessoa que se acha justa aos seus próprios olhos. O apóstolo Paulo trata desse no capítulo 2. Veja o que ele diz a partir do primeiro versículo, irmãos. Ele diz assim, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Está falando do moralista. Diz no versículo 12, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas praticam. E tu, homem, que julgas o que fazem tais coisas. Está entendendo o que ele está falando? É aquele que aponta o dedo para o pagão, para o imoral, para o promíscuo,
para aquele que pratica alguma aberração sexual, ou aquele que roubou, enganou, foi descoberto como um grande ladrão ou desonesto, enfim. Ou alguém que é um assassino, que matou pai e mãe, que fez alguma coisa terrível, enfim. Aquele moralista olha para esse e diz assim: esse homem é um grande pecador e eu não faço essas coisas. E o apóstolo Paulo diz assim: e tu, homens, versículo 3, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Tu também fazes. Talvez não fazes assim tão explicitamente, mas o teu coração. Aí vamos lembrar de 1 Timóteo capítulo 1, que eu já estudei com vocês aqui, que a lei é feita para pecadores, que a lei é para todos os homens. É isso que Paulo vai falar também lá no capítulo 3, que todos pecaram, mesmo o moralista, mesmo aqueles que foram religiosos. Aí o grande exemplo nas Escrituras está em João capítulo 8, quando aquele grupo de fariseus, moralistas, religiosos vão levar a mulher adúltera e diz assim: olha, Senhor, essa mulher pecou e a lei diz que ela deve morrer. Aí Jesus diz: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. E eles todos foram acusados pela própria consciência, porque todos pecaram. Então mesmo o moralista, mesmo o religioso, que se sente justo aos seus próprios olhos, é um pecador como o pagão, como o imoral, como a prostituta nas esquinas, como o homem que matou o outro, que está preso numa cadeia. Todos são pecadores. Quando Deus olha para esta humanidade, não importa se é um grande depravado ou se é um moralista, se achando justo, um bom cidadão do Brasil, não importa. Quando Deus olha para esses pecadores, Deus conhece o coração e Deus vê que ali está pecado. Pode estar na igreja, pode ser religioso, pode ser até ter o título de evangélico ou de reformado, não importa, irmão. Se está nessa situação do capítulo 2, confiando na sua justiça, confiando nas suas obras, se achando muito bom, mas só isso que tem. Se é alguém que não vai numa igreja e é totalmente depravado, ou se é alguém que está numa igreja, mas confiando na sua justiça, se é alguém que está fora de uma igreja e vive uma vida explicitamente errada e depravada, ou se é alguém que não está na igreja, mas está lá fora, mas é um filósofo, ou é um moralista, ou é um grande homem que se sente muito justo, que tem talvez uma ideologia política que se acha muito justo. Nada disso, irmão, isso não interessa. Quando Deus olha o coração, tudo que Deus vê é a realidade do pecado. Que ali está o adultério, a maldade, o assassinato no coração. De onde vem, Jesus disse, né? De onde vem essas coisas? Do coração. E a lei de Deus, ela denuncia, Jesus diz assim: não basta tu falares assim: mas eu nunca me deitei com a mulher do próximo. Se olhares para ela, já pecaste aonde? No coração. A questão é o coração. A questão é que o pecado está na humanidade. Então, quando Paulo fala que a ira de Deus está sobre todos, e ele tinha dito lá que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, ele está dizendo: olha, ninguém escapa. Seja moralista, seja religioso, seja depravado, seja um pagão, seja alguém que se declare ateu ou não. Se está nessa situação, somente está debaixo da ira de Deus. E tanto é assim, o apóstolo Paulo vai continuar falando disso e vai chegar na ira. Acompanhe comigo. Eu vou ler com vocês a partir do primeiro versículo, e acompanhe comigo, capítulo 2, primeiro versículo, e acompanhe comigo como ele vai chegar na ira. Tá bom? Acompanhe aí. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ele já fala do juízo de Deus. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras, o que, irmãos? Ira, para o dia da ira
e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança e fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Veja que ele põe todo mundo no mesmo barco. A ira de Deus está também sobre o religioso e sobre o moralista. Então ele diz lá no capítulo 1, e ali é claro, quando ele começa dizendo a ira de Deus se manifesta do céu, ele está pensando prioritariamente no pagão, mas não somente no pagão, no depravado, naquele que não vai em igreja nenhuma. Mas quando ele chega com moralista e com religioso no capítulo 2, ele diz assim: vocês moralistas, vocês religiosos, vocês que apontam o dedo para os outros e dizendo nós não fazemos isso. Nós somos pessoas de bem, justas, nós não fazemos essas coisas. Nós somos justos, veja, nós somos bons. Ele diz assim: vocês só estão fazendo uma coisa. Vocês estão acumulando ira para o dia da ira. Deus está tendo paciência com vocês, mas vai chegar o dia da ira. Então, meus irmãos, fica bem claro nas Sagradas Escrituras que esta ira, ela é universal. Ela é plena, ela é total. Ela é sem exceção. Por quê, meus irmãos? Porque está escrito no capítulo 3 agora, no grande versículo 23, esse versículo que vocês todos sabem de cor, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus queridos irmãos, fora da ajuda de Deus, fora daquela misericórdia de Deus que ele fala lá no capítulo 11, não tem salvação. Não tem salvação para o pagão, para o depravado, mas também não tem salvação para o moralista, para o que se sente justo e melhor que os outros. Também não tem salvação para o religioso que está na igreja somente. Mas é só isso que ele tem, religiosidade. Não tem salvação se não se está em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, eu queria deixar bem claro nessa manhã que só existe a terrível expectação da ira de Deus. Quando você lê a carta aos Hebreus, ele diz assim: aqueles que pisam no sangue de Cristo, aqueles que apostatam, aqueles que desprezam, não lhes resta mais nada. Resta apenas a espera terrível da ira de Deus. A ira de Deus, ela virá sobre todos os homens, a não ser que Deus venha e salve. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos, no finalzinho. Por isso que ele louva a Deus, porque ele diz: que misericórdia, que bondade, que graça. Quero perguntar a vocês nesta manhã, meus queridos irmãos e irmãs, vocês têm meditado na ira de Deus? Vocês têm meditado na coisa terrível que é os seus próprios pecados? Que desperta algo tão danoso. Vocês têm meditado na realidade do que o apóstolo Paulo fala? Vamos voltar novamente para o capítulo 1, no versículo 18. Nesta grande realidade que o apóstolo Paulo fala, porque se manifesta do céu a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiças dos homens. Vocês têm meditado que Deus está irado com a cidade de Belém? Com essa cidade em que as pessoas, por exemplo, hoje, dia do Senhor, não estão buscando a Ele, mas estão fazendo tudo para a sua própria vida? Que Deus está irado com isso. Que Deus está irado porque todos os dias as pessoas se levantam para comer, para beber, para se divertir, para trabalhar, e não amam a Ele, não servem a Ele, nessa cidade
que Deus está irado com Belém, que essa chuva caiu hoje de manhã. Não é porque Deus não está irado, mas porque é o que Paulo diz no versículo 4 do capítulo 2. Leiam comigo agora, 2:4, que ele diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Vocês têm meditado que Deus fez cair essa chuva hoje de manhã e que Deus levantou o sol nesta manhã porque Ele está esperando, porque Ele está contendo a sua ira, porque Ele está tendo paciência com os pecadores da cidade de Belém e do estado do Pará e de todo o Brasil, de todo o mundo? Vocês têm meditado que é por causa da sua paciência que a ira ainda não caiu sobre nós, que nós ainda não morremos como humanidade, que não fomos jogados todos para o inferno e que este mundo ainda não foi destruído? Nós temos que meditar nisso, meus irmãos. Nós temos que entender que o nosso pecado é coisa séria e que Deus está irado com a humanidade. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus está irado com tudo. Agora, qual a natureza da ira? E por que ele está tão irado? Essa é a pergunta que se levanta, né? Se eu digo que todos estão debaixo da ira, eu tenho que entender, mas por que essa ira? Nós sabemos que a humanidade gosta de ouvir do amor de Deus. Deus é amor. E é verdade, Deus é amor. Mas a humanidade não gosta de ouvir da ira de Deus. Mas a Bíblia diz que esse Deus que é amor está irado. Por que ele está irado? Porque a ira está sobre toda a humanidade, meus irmãos. E aqui nós temos que ir para o nosso próximo ponto. Por quê? Bom, aqui está, diz a palavra de Deus aqui no capítulo 1, novamente, no versículo 18. Vamos ler o versículo 18 em diante. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Aqui está, Deus está irado porque os homens detêm a verdade e injustiça. Eles têm a verdade. Eles não são ignorantes. Eles possuem conhecimento. Deus lhes deu conhecimento, mas eles detêm essa verdade em injustiça. Ele continua explicando no versículo 19, que diz assim: porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? É que, por que Deus está irado? É porque os homens, a humanidade inteira, desde o primeiro, desde Adão, quando ali Deus deu tudo para o homem, deu tudo para Adão, um jardim de delícias, e deu para ele uma mulher, uma esposa, conforme ele mesmo, idônea e auxiliadora, deu tudo para ele. Ele estava ali no jardim feliz de delícias, mas ele, então, tendo conhecido a Deus, sabendo quem Deus é, ele ouviu a mentira. Ele preferiu o engano. Ele rejeitou a verdade. E rejeitou a verdade para quê, meus irmãos? Rejeitou a verdade para destronar esse Deus. E para dizer assim: Deus não é Deus. Eu não aceito a divindade. Eu não aceito a glória desse Deus. Eu não aceito que Ele é Deus. Eu quero colocar outra coisa no lugar dele. Eu desprezo a Ele com todo o meu coração. Foi isso que Adão fez, Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden, e é isso que toda a humanidade tem feito a partir daqui. O apóstolo Paulo vai esclarecer isso quando ele diz assim: vejam as coisas do mundo. Eu falei para vocês da chuva que caiu agora de manhã, e eu quero relembrar os irmãos, porque ele diz assim: vejam o mundo, as coisas, versículo 20, invisíveis dele, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que eles fiquem desculpáveis. Ninguém pode dizer assim: olha, Deus não existe. Todo ateu teórico, ele está lutando contra a própria
revelação de Deus claríssima que diz, olha, Deus existe, como é que Deus não existe? Aí está esse mundo maravilhoso, aí está o universo glorioso, aí está o sol, a lua, as estrelas, aí estão as estações, as chuvas, a natureza, as plantas, as sementes que brotam, que nos dão pão. Aí está a ordenança de todas as coisas. Deus se revela na criação, mas eles dizem assim, não existe Deus. Eles são inexcusáveis, eles são indesculpáveis. Versículo 21, acompanhe comigo, veja que ele diz, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. É isso que eles estão fazendo. Eles estão, então, rejeitando esse Deus e colocando no lugar dele a criatura, meus irmãos. Versículo 25 que eu já li com vocês, ele diz na segunda metade do versículo 25, ele diz assim, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Todos os homens estão fazendo isso todos os dias. Eles estão se levantando de manhã e estão dizendo assim, vejam, eu tenho que lutar pelos meus filhos, veja, eu tenho que lutar pela minha casa, veja, eu tenho que lutar pela minha saúde, pelo meu corpo, eu tenho que ir ali na academia. Não que a academia seja errada em si, mas o que as pessoas fazem com os exercícios, com a busca do dinheiro, com a busca intelectual, elas tornam tudo isso Deus. O corpo tem que ter músculo, eu tenho que ter intelectualidade, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter poder, porque essas coisas são o meu Deus, essas coisas eu vivo para elas. E o Deus que fez cair essa chuva, e o Deus que mantém os meus músculos, e o Deus que dá o meu dinheiro, e o Deus que dá a minha casa, a minha família, eu digo, ele não existe. Ele não é real. Eu odeio esse Deus. E eu mato esse Deus, se eu puder. E eu mato na minha alma, e eu mato no meu coração. Eu o desprezo com toda a minha alma e com todo o meu coração. Esse Deus não existe. Esse Deus eu não aceito. Eu adorarei a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eles desprezam Deus. E quando você vai para o religioso, isso aqui é o pagão, né, irmãos? Mais explicitamente. Mas quando você vai para o religioso, é a mesma coisa. Eles desprezam a Deus. Veja o que ele diz no capítulo 2, no versículo 4, de novo, agora com esse outro enfoque sobre Deus. Veja o que ele diz. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Você percebe? O moralista e o religioso também odeiam a Deus. Eles dizem assim, eu sou justo aos meus próprios olhos e eu rejeito a verdade de que eu sou um grande pecador contra este Deus, e que esse Deus está tendo paciência comigo, e que esse Deus está sendo benigno, e que esse Deus não está trazendo a sua terrível ira logo, ele está esperando para que eu me arrependa. O moralista, o religioso diz, eu odeio esse Deus. Eu não aceito isso. Eu sou justo, eu sou bom, eu não preciso me humilhar, não. Eu sou uma pessoa de bem. Eu rejeito a sua paciência, a sua misericórdia, a sua bondade. O religioso, irmão, não pense que é diferente, não. Você sabe, se você pegar uma pessoa que está fora da igreja, aquele seu amigo ou amiga que você vê que são bem mesmo mundanos, depravados, e todos nós conhecemos pessoas assim, né? Pessoas que estão entregues mesmo ao mundo, ao pecado, à prostituição. E você sabe que aquelas pessoas estão desprezando a Deus, não sabe? Mas eu digo isso com temor e tremor. Talvez aqui entre nós tenham pessoas do mesmo tipo. Não estejam lá fora fazendo essas coisas, mas estão se sentindo justas aos seus próprios olhos. Estão confiando na sua moralidade, na sua religião, e apontam o dedo lá para os de fora e dizem assim, eu não sou assim. E o apóstolo Paulo está dizendo,
estão desprezando a Deus também. Estão desprezando a sua benignidade, a sua paciência, a sua longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A verdade, irmãos, seja pagão, seja religioso, seja depravado, seja moralista, todos os homens odeiam a Deus ao seu modo. Odeiam a Deus na sua depravação explícita ou na sua moralidade hipócrita, ou no seu paganismo ou na sua religiosidade hipócrita. E é porque eles rejeitam a Deus, o Deus cheio de bondade, de justiça, de verdade, o Deus criador, reto e bom, que, como um juiz no tribunal, diante de juiz no tribunal, eles estão como os piores dos criminosos. Se é terrível matar um ser humano, quero que vocês pensem nisso nesta manhã, tá bom, meus queridos irmãos? Pensem numa coisa. Se é terrível matar um ser humano, mais terrível é matar pai e mãe. Mas por que é terrível matar ser humano, segundo as Escrituras? Segundo Gênesis, capítulo, se não me engano, capítulo 9, se eu estiver agora confundindo. Por que é terrível? Porque o homem foi criado à imagem de quem? De Deus. Por que é terrível alguém pegar uma arma e dar um tiro no seu próximo coração? Porque aquele próximo, ele foi criado à imagem de Deus. Por isso que é terrível matar um animalzinho, é terrível, mas é pior ainda matar um ser humano. Porque sobre o ser humano foi dito que ele foi criado à imagem de Deus. Se isso torna terrível matar um ser humano, quão mais terrível, quão mais criminoso é matar a Deus. Vocês concordam comigo? E foi isso que eles fizeram no Calvário. Quem foi que colocou Jesus no Calvário? É claro que ali Deus estava cumprindo seu propósito para a nossa salvação. Mas nós sabemos que todos gritaram, crucifica, mata Deus, mata Jesus. Jesus disse, eles vão odiar vocês porque eles me odeiam. E porque eles me odeiam? Porque eu vim da onde? Do Pai. Mata Deus. Mata Deus. Os homens estão matando Deus. Os homens são assassinos de Deus. Eles amam a mentira, eles amam o diabo, sua mentira, e eles matam Deus no seu coração. E se pudessem, destronariam Deus e matariam Deus, para colocar no lugar dele a si mesmos, seu ego e as suas e a criatura no lugar do Criador. Meus queridos irmãos, esse é o crime de todos nós. O que é que nós merecemos, meus queridos irmãos? A ira de Deus. Meu último ponto nesta manhã é como essa ira acontece. Vocês já entenderam por que Deus está irado? Porque os homens estão contra Ele, que é o bom Deus, justo e verdadeiro. Então ele vai como um juiz no tribunal. Eu quero que vocês imaginem assim. Como um juiz no tribunal. Ele é o juiz, ele diz assim, culpado e condenado. Vocês vão morrer. Qual o salário do pecado? A morte. Então, como um juiz no tribunal, ele diz isso. E não há escapatória. Como essa ira se manifesta, meus irmãos? De dois modos. Essa ira se manifesta no presente estágio, que é antes da volta de Cristo, e vai se manifestar na volta de Cristo. No presente estágio, ela é uma ira ainda, vamos dizer assim, que não é a ira propriamente dita. Porque a ira propriamente dita virá somente na volta de Jesus, mas ela já está se manifestando. E ela se manifesta aqui, meus irmãos, da seguinte forma. Vamos ler o versículo 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e quadrúpedes e de répteis. Agora leiam o versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações,
a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui está a manifestação da ira de Deus. O processo da ira de Deus é o quê? E quando você vai lá para o versículo 17, diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Mas quando você vai para o versículo 18, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Então nós temos a manifestação do céu, da justiça de Deus, que é em Cristo, que é a salvação pela graça, mas nós temos a manifestação da ira de Deus do céu, que é Deus entregando os homens a si mesmos. Vamos imaginar uma pessoa que ela está caindo. Ela está sustentada apenas por uma fina corda que está se desfazendo e que logo vai se romper. O seu peso está puxando para a morte. A corda é muito fininha, mas ainda está sustentando ali. Mas na medida que as fibras daquela corda vão rompendo, a pessoa vai caindo mais um pouco. É isso que mais ou menos, irmão, se eu puder ilustrar assim, o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo que Deus está permitindo que essas fibras se rompam. A graça comum de Deus põe freio nos homens, mas Deus vai tirando esses freios na medida que eles desprezam a Ele. Então, eles vão se tornando mais e mais viciados no pecado e na sua própria maldade, e se tornando mais e mais ofensores a Deus. Então eles vão pecando mais ainda. O que nós podemos dizer, irmãos? A Bíblia diz que o pecado é o mal dos males e que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz aqui que a ira de Deus se manifesta no sentido de que Deus vai tirando as restrições do pecado. Então qual a conclusão, irmãos? Pecado vai piorando, portanto, pecado é castigo por causa do pecado. A ira de Deus, ela se manifesta em que Deus permite que os homens venham piorar nos seus pecados. E, consequentemente, eles venham acumular ainda mais ira, que essa é futura. Porque quando você olha agora para o capítulo 2, versículo 4, vamos ler, ele diz: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, ele está dizendo aqui, no versículo 5, mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Então, em vez dessas pessoas se arrependerem, se voltarem para Deus, elas vão piorando. Isso significa que elas estão como que sendo preparadas para serem objetos no futuro da mais terrível ira, porque elas vão se tornando mais e mais ofensoras, elas vão se tornando mais e mais rebeldes, elas vão se tornando mais e mais pessoas que não se submetem a Deus, blasfemas, cínicas. Então elas vão se tornando mais e mais odiosas aos olhos santos de Deus. Então Deus, a manifestação da ira, quando Deus tira as suas restrições, quando Deus as entrega ao seu próprio coração, porque é como se elas estivessem sendo preparadas para o futuro. Isso tem um efeito aqui e agora, porque a sociedade toda vai se degradando e vai sendo destruída pelo pecado, mas isso também tem um efeito para o futuro. E aí eu venho a minha segunda questão sobre a manifestação da ira, que é isso exatamente que ele está falando no versículo 5, irmãos, que eu quero destacar para vocês. No capítulo 2, quando ele diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti
no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Haverá um dia da ira, haverá um dia da manifestação do juízo de Deus. É quando Deus chamará todos os homens e abrirá os livros e contará os seus pecados e apresentará a eles todas as suas iniquidades, aquelas mais escondidas, aquelas que ninguém sabe, aquelas que estão no coração, aquelas que nem mesmo eles percebem, aquelas que eles talvez tenham esquecido e que eles não lembrem mais e que eles não pensem nelas, aquelas que eles trataram como coisas sem importância, aquelas que eles disseram assim, não, isso aqui não tem importância. Deus vai trazer tudo, irmãos, e vai colocar tudo e vai dizer assim, aqui estão os seus pecados, aqui estão os seus crimes contra a glória do santo Deus, contra a justiça eterna, contra a vontade santa eterna, contra a sua lei justíssima, boa. E Deus então vai infligir sobre eles a pena correspondente aos seus pecados terríveis, que é o inferno eterno. O banimento de toda a misericórdia presente, de toda a graça comum presente, de todos os benefícios que este mundo ainda tem, de todo o nascer do sol, de toda a chuvinha gostosa que caiu nessa manhã, de todo o pão diário, de toda a alegria de ter filhos, de toda a alegria de ter bens, de ter saúde, de ter força. Deus vai banir deles todas essas coisas e Deus vai colocar sobre eles o castigo eterno. A justiça de Deus cairá terrivelmente sobre eles para toda a eternidade, em sofrimento, em dor inimagináveis, como nós nem podemos pensar e imaginar, porque ninguém experimenta isso nesse mundo, nem no maior sofrimento, nem na maior dor. Talvez os irmãos digam, a pastor está exagerando hoje. Eu não estou nem exagerando, porque na verdade nós nem podemos imaginar. Como podemos exagerar? Mas a Bíblia fala de que virá essa ira terrível e que Deus vai colocar sobre eles, sobre todo pecador. É para nós então dizermos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Salva-nos, Senhor. Salva nós e salva os que amamos. E Ele faz isso em Cristo Jesus. Eu quero pedir para vocês, meus irmãos queridos, amados, meditem na ira de Deus nesta manhã e percebam a nossa necessidade de Jesus Cristo. Saiam daqui hoje e meditem o dia todo sobre a gravidade dos nossos pecados e sobre o que eles merecem. E pensem no que Deus fez. Eu vou encerrar colocando, ainda que brevemente, a nossa alegria. E a nossa alegria é Jesus. Leiam comigo capítulo 3, o versículo 21 em diante. E diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória excluída? Por qual lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, que são os judeus, e por meio da fé a incircuncisão, que são os gentios. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ele diz então, veja, Paulo está dizendo exatamente isso. Paulo está dizendo para o pagão, veja, pagão, você está debaixo da ira e você não pode fazer nada por si mesmo.
Paulo está dizendo para o moralista: veja, moralista, você está debaixo da ira e você não pode fazer nada por si mesmo. Paulo está dizendo para o religioso: veja, religioso, você está debaixo da ira e você não pode fazer nada por si mesmo. Então ele fala para os três, que na verdade são dois grupos, né? Porque aqui ele está falando do gentio e judeu, que engloba esses grupos, e está dizendo assim: ei, todos vocês, Deus resolveu a nossa situação. Deus trouxe o seu amado Filho a este mundo e colocou-o sobre o propiciatório. Colocou-o sobre a arca. Colocou o seu sangue bendito e maravilhoso para ser derramado. Ele assumiu a nossa humanidade. E ele cumpriu a lei. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele positivamente se tornou nosso representante diante de Deus, isto é, ele diz assim: ó Pai, olhe para mim, agora eu sou homem também. E eu vou viver no lugar deles uma vida que eles nunca poderiam viver. Desde o meu coração, eu vou viver uma vida pura e santa. E ele andou nesse mundo, meus queridos irmãos, de forma santa, pura, fazendo tudo para a glória do Pai, sem nunca idolatrar a criatura. E ele, então, vai para a cruz, se entrega, se cala e se entrega aos soldados romanos e à polícia judaica do templo e diz assim: levem-me. E ele se cala diante dos seus acusadores e ele aceita as chicotadas, a terrível coroa de espinhos, todo aquele sofrimento, e ele vai até a cruz. Por quê? Ele não é criminoso, ele é santo, ele é perfeito. Por quê? Porque ali ele estava assumindo, veja, preste bem atenção nisso, meu querido irmão e irmã, o meu pecado, o seu pecado, isso que atrai tão terrível ira de Deus, ele assumiu e ele tomou sobre si. E ele, que é o Deus homem, ele foi até a cruz do Calvário e morreu pagando a nossa dívida eterna. E sobre ele, não sobre nós, mas agora sobre ele cai a ira. A ira caiu sobre o Calvário. Cristo Jesus suportou no seu peito a ira que era para nós. Porque ele é o Deus homem. Ele é Deus, santo Deus e perfeitíssimo e santo homem. E agora o apóstolo Paulo diz para nós: ei, pagão, te arrepende dos teus pecados. E olha para esse Cristo com fé. Confia nele e serás salvo. Não tenta te justificar, pagão. Nem permaneça nos teus pecados. Nem te tornes um mero religioso confiando na tua justiça. Confia na justiça dele. Por isso que ele fala, justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Desde o Antigo Testamento Deus já vem prometendo essa justiça. E agora ele diz também para o moralista, Paulo diz para o religioso e diz assim: ei, moralista, você é um grande pecador. Para de apontar o dedo para os outros e reconheça os seus pecados e arrependa-se. Lembra? Ele está dizendo, Deus está dando oportunidade para ti. Deus está pacientemente esperando. Arrependa-se dos seus pecados, reconheça os seus crimes, se entristeça e confesse a Deus e diga: eu não quero mais isso. E olhe para Cristo, confie nele como o único suficiente Salvador. Deixe de confiar na tua moralidade, na tua justiça. Ele diz para o religioso, para o judeu, para o falso crente que está nas igrejas, para aquele que se justifica aos seus próprios olhos, ele diz: deixa disso, homem e mulher. Arrependa-se e confie tão somente na justiça de Cristo, porque é só nele, tão somente nele, que nós temos justiça eterna. Ele diz, pois, no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé somente, sem as obras da lei. Não é a fé que justifica, a fé é um instrumento. Quem justifica é Jesus, sua obra, sua morte, seu sacrifício, e nós confiamos nele, sem obra alguma. E a partir daí, ele diz, está estabelecida a lei, ou seja, a lei é cumprida, porque ele cumpriu, ele morreu por nós, ele satisfez a lei santa e justa de Deus. E ele agora vem habitar em nós pelo seu Espírito Santo, para nos santificar. Eu queria então encerrar colocando para vocês o seguinte:
como eu e vocês precisamos meditar na doença e na cura. Na doença, que é o pecado, e o que o pecado traz para nós, que é a ira de Deus, e na cura, que é a graça maravilhosa do Pai em Cristo Jesus, o seu Filho. Quando você começa a meditar, e você todos os dias vai à cruz do Calvário e começa a pensar nisso, você começa a se entristecer pelos seus pecados, que você ainda comete, e se arrepende. E você começa a ser cheio do senso do amor, da graça e da glória de Deus, da misericórdia de Deus. Então eu quero garantir para os meus irmãos, pela palavra apostólica, quanto mais nós meditarmos nisso, mais nós vamos explodindo em louvor e adoração, e o nosso cristianismo será um cristianismo vivo, cheio de gratidão a Deus. Vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos meditar muito no que nós merecemos, que é a ira, e vamos meditar muito no que nós não merecemos, mas que Ele mereceu no nosso lugar, nos dando graça e misericórdia. Nosso bendito Salvador, Jesus, que hoje nós estamos aqui para lembrar do que Ele fez por nós. Por isso que nós vamos partir o pão, nós vamos beber o vinho, porque nós vamos lembrar que Ele foi lá para a cruz, para nós podermos estar aqui, para nós podermos sair daqui e levar essa mensagem, essa boa notícia para os outros. Nós podemos olhar para o futuro e saber assim, eu estou envelhecendo, ou eu vou envelhecer e eu vou morrer. Não importa. Eu já estou em paz com Deus. E aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque Ele ressuscitou no domingo, dia do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar e vamos pedir que Ele nos encha com esse senso de seriedade e de alegria no Evangelho de Jesus. Ó Senhor, nós queremos agradecer por podermos falar nesta manhã de todas as nossas maravilhas recebidas por Ti, Senhor, mas também de todas as maldições provindas de nós mesmos, da nossa rebeldia. Põe no nosso coração, cada irmão amado, irmã amada, o senso, a consciência dos seus pecados terríveis, a consciência da terrível ira de Deus, a consciência, Senhor, da necessidade de Cristo ter vindo a esse mundo para a nossa salvação, e a alegria neste amor, o louvor, Senhor, abençoa nossa alma. Se alguém aqui ainda não se arrependeu, que se arrependa e creia em Jesus, e que todos nós sejamos levados, Senhor. Se algum querido irmão ou irmã tem andado frio ou fria, por causa da sua indolência, por causa dos seus próprios pecados, mas que nós nos arrependamos e nos aproximemos agora da cruz de Jesus. Senhor, mostra, Senhor, revela ao nosso coração pelo Espírito Santo, mediante o que temos ouvido das Escrituras, a terrível coisa que é o nosso pecado, a terrível coisa que é a ira de Deus, justa, mas a gloriosa obra da salvação, da graça e da misericórdia, feita por nós na cruz do Calvário, para que nós nessa manhã, Senhor, sejamos cheios de regozijo, de alegria do Espírito Santo e possamos viver uma vida de gratidão a Ti, de santidade e temor, pelo que o Senhor fez por nós, no poder do Espírito Santo, olhando sempre para a cruz de Cristo. Que assim seja, Senhor, faça essa obra na nossa vida, no nosso coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, queridos irmãos. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias agora, meus irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 22.